Começou a gravação. Então, esse aqui é a aula um do capítulo 11, que fala quais são as unidades da seleção natural. E a- são as unidades da seleção natural. Então, capítulo 11. E a pergunta é: quais são as entidades que se beneficiam das adaptações produzidas por seleção natural? E a Helena Cronin, né, escreveu um livro em 1993 que ela explora duas áreas, né, que o Darwin levantou no próprio livro, que era a formiga e o pavão, né? A formiga, a pergunta é a seguinte: por que uma formiga dedica a vida para a colônia se ela podia fugir e botar ovos ela mesma, né? Então, por que que ela faria isso, né? Então, seria o problema da formiga, né? Por que que a formiga é altruísta, né? Por que que ela ajuda as irmãs, né? E a rainha, né? Por que que ela não decide chutar o pau da barraca e começar a arrumar roubar um dos machos e se reproduzir sozinha, né? E o pavão, por que que o pavão tem uma cauda tão grande se ele mora no meio de tigres, leopardos, gatos do mato, hienas, coiotes, lobos, desculpe, coiotes não, chacais, né? Lobos e assim por diante. Está cheio de predador na Índia, né? Por que que ele tem uma cauda tão grande, né? Então, isso aí é a resposta a essa segunda pergunta, o tamanho da cauda, ela a gente vai ter no capítulo 12. Então, não vou falar mais nada a respeito disso. Mas a formiga é uma pergunta válida, né? Por que que existe altruísmo? Por que que uma formiga ajuda a rainha a se reproduzir? Ela está sacrificando a sua vida estéril, sem se reproduzir, para ajudar a rainha a se reproduzir. Ela, inclusive, morre para defender o ninho. E os cupins também. Os cupins são machos e fêmeas que não têm asas, né? E ajudam a rainha e o rei a se reproduzirem, né? Então, às vezes tem rainhas subsidiárias. Mas por que que o cupim faz isso quando ele podia muito bem, né? Chutar o pau da barraca, né? E já que tem machos e fêmeas operários, eles podiam decidir que eles iam iniciar uma república, né? Todo mundo coloca ovos, né? Mas eles não fazem isso. E se vocês olharem as abelhas, aí tá a rainha, né, no meio da sua colmeia, e a rainha, ela se reproduz. Todas as outras não se reproduzem, né? Então, o que que faz uma operária passar a vida pegando néctar e pólen para fazer mel para a rainha, se, né, ela podia fugir e como iniciar uma colônia sozinha? Como tem muitas espécies de abelhas, de vespas que fazem isso, né? Criam seu próprio ninho, né? Então, por que que viver em colônia, né? Às vezes também vivem em colônia. E se vocês olharem, a gente pode ampliar essa pergunta para no geral, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um golfinho, né? Que foi acertado por um arpão e às vezes você vê porque alguém passou com uma lancha e machucou o golfinho. E os outros ajudam ele a respirar, que é um mamífero que precisa de oxigênio, né? Então os outros ficam, ele está exausto, sangrando, mas os outros tentam ajudar ele a respirar, né? E não largam o companheiro, né? E se você pensar, isso aí é perigoso, porque o predador pode voltar e sangue na água atrai tubarão, né? Então é uma coisa super perigosa. Por que fazer uma coisa dessas, né? E se vocês verem, por exemplo, búfalos na Índia, eles são agressivos, inclusive eles chegam ah, a seguir o cheiro de um tigre, né, e atacar ele, né? Então, os tigres têm o maior cuidado, né, com os búfalos, porque se uma manada de búfalos perceber que tem um tigre, é muito possível que eles vão atrás do tigre e matam o tigre, né? E para que fazer isso, né? Por que que você é, no grupo, a covardia deixa mais descendentes, né? Os corajosos estão indo lá enfrentar o tigre e você fica lá atrás e falando, isso, pega ele, pega ele. Mas você não vai correr risco você, né? E elefantes, as cerefoas, né, quando elas têm filhote, elas têm ajuda das companheiras. E se aparecer um predador, porque veja, uma placenta, um bebê nascendo, né, tem muito sangue, muito um cheiro muito forte, vai atrair predadores, né? Só que as outras
do bando defendem a lefoa que está parindo, né? E ajudam o bebê a nascer, puxam o bebê para fora, e ajudam a limpar e tudo. E se aparece um predador, elas vão para cima, né? Elas protegem o filhote que nasceu no grupo, né? E tem outras coisas também. Se você olhar na natureza, você tem esses passarinhos, né? Que limpam os dentes do tubarão, né? Então ficam catando parasitas, né? Tem peixes que limpam parasitas de outros peixes, né? E você tem um monte de insetos, como as borboletas, mariposas, ahn, e beija-flor e morcegos, né? Que são polinizadores e ficam, parece que estão polinizando as plantas de pura bondade, né? Agora, claro que se você parar para pensar, na verdade não é bondade, né? Até a teoria da evolução, você olhava as flores e falava, nossa, por que que existem flores? Porque Deus resolveu enfeitar o mundo, né? E por que que existem borboletas? Porque coloridas? Porque Deus resolveu enfeitar o mundo e assim por diante, né? Hoje em dia a gente olha, por que que existem flores? Porque as flores querem sexo, as flores querem se reproduzir. Então, elas pagam uma recompensa para o polinizador para ele ser atraído e se bisuntar de pólen, né? Aí ele leva o pólen para outra flor. Então, que o que que as plantas ganham? Reprodução. E o que que os polinizadores ganham? Energia, néctar, né? Então, no fundo, é uma relação em que os dois se beneficiam, tá? Então, isso aí, na verdade, se você parar para pensar, a seleção natural explica. De uma forma semelhante, ah, peixes e crocodilos que deixam os comedores de parasita comer os parasitas das suas costas ou mesmo da sua boca, eles se livram dos parasitas. Isso aí é benéfico, porque eles vão deixar mais descendentes, porque eles não estão gastando energia com parasitas e pegando doenças transmitidas pelos parasitas, né? Então esse comportamento ele deixa mais descendentes. E para os passarinhos, utilizar os recursos dos crocodilos é vantajoso para eles, que eles ganham o benefício de comer alguma coisa, né? Então dá para imaginar de que no começo você tinha os crocodilos, eles iam para praia e dormiam, né? E aí os passarinhos visitavam e começavam a tirar, né? Achavam que era um tronco. Aí os crocodilos acordavam e alguns tentavam pegar os passarinhos e outros não. Os que ficavam tranquilos, eles perdiam os parasitas e deixavam mais descendentes. Os que eram nervosos e não deixavam os passarinhos pousar, estavam cheios de parasitas e deixavam menos descendentes. Então, com o passar do tempo, evolui o comportamento, né? De uma forma semelhante, né? Os passarinhos que arriscam têm comida, os passarinhos que têm muito medo não comem esse recurso, então, né, tem menos recursos e talvez deixam menos descendentes. Então, também dá para entender isso. Só que você ajudar um membro do grupo, isso aí é um pouquinho mais difícil de entender, porque, né, um, um melhor comportamento é aquele que você não corre riscos. Então, o egoísmo deveria sempre prevalecer sobre o altruísmo. O altruísmo é um problema, segundo a teoria de evolução do Darwin, né, que ele mesmo propôs uma solução, né? Ele propôs de que você, no fundo, está ajudando o grupo. Então, a ideia de seleção de grupo vem do Darwin, né? Então, esse comportamento, ele é adaptativo a nível do grupo. Então, a gente identificar que entidade se beneficia das adaptações produzidas por seleção natural é muito importante. Porque se a entidade é o indivíduo, ser altruísta não é vantajoso. Mas se a entidade é o grupo, aí ser altruísta é bom para o grupo. Então, uma adaptação pode beneficiar um nível da organização, mas não outro. Então, vamos pensar, as caçadas dos leões beneficiam os leões, mas não os mamíferos como um todo, tá? Então, a nível de ordem mamária, os leões prosperam, mas os outros morrem, né? Então, e definimos a pergunta qual é a unidade de seleção natural, sendo essa unidade é o quê? É o gene? É a célula? É o indivíduo? É o grupo? É a espécie? É o gênero? A família? A ordem? Então, tem muitos níveis em que a seleção natural pode operar produzindo uma adaptação. E identificar o nível mais importante
é, é relevante, porque discutir quais as unidades da seleção natural serve para, né, discutir quais são as unidades da seleção natural, vírgula, serve para determinar qual é o nível mais importante e aonde devemos concentrar nossa atenção quando levantamos hipóteses. Então, se o nível é o grupo e você está perguntando qual é a vantagem do indivíduo, você está perguntando no nível errado. Porque naquele nível, o indivíduo não é vantajoso, mas a nível do grupo, talvez seja. Então, determinar qual o nível mais importante é fundamental, né? Principalmente se você vai fazer um teste empírico, né? Então, a seleção natural produz adaptações que beneficiam vários níveis da organização. E um exemplo aqui é a distorção da segregação, que beneficia um gene à custa do seu alelo. Então, isso aí é muito interessante porque, normalmente, é, um alelo tem 50% de chance de ser passado adiante, tá bom? E a distorção da segregação, né, rompe as leis de Mendel. E a gente tem um exemplo, né, nas drosófilas. O GNSD dá vantagem por si mesmo, à custa do resto do corpo do qual faz parte. O GNSD ilustra um conflito intergenômico. O GNSD é encontrado em drosófila. De uma forma semelhante, a gente tem o desvio meótico, né, a distorção da segregação em músculos, que é em frequência do equilíbrio do GNT. GNT esteriliza em homozigose. Em heterozigose, 80 a 95% dos espermatozoides carregam o alelo T, então provoca uma distorção, que deveria ser 50%, 50%, né? E, claro que o homozigoto, para o gene normal, aí tem 50% de chance de cada um deles, né? Então, o que acontece? A frequência de equilíbrio é 70% T, porque mais que isso, a população fica toda estéril e morre. Então, a frequência do GNT vai aumentando na população, vai aumentando na população, até que ele está numa frequência tão alta que os indivíduos homozigotos são produzidos, e aí a população pode se extinguir. Na verdade, populações se extinguem, porque tem uma quantidade muito grande de machos estéreis, né? Então, a tendência é o, um macho vem de outra população carregando o GNT, provavelmente ele é heterozigoto, e aí o que acontece? Ele fertiliza as fêmeas e a frequência do gene começa a aumentar até atingir a frequência de 70%. Só que como as populações podem ser pequenas, de vez em quando todos os machos são TT e aí essa população morre. Mas antes disso, provavelmente foi imigrantes para outras populações. Então é uma coisa que é vantajosa a nível do gene, mas é desvantajosa a nível do indivíduo e populações e assim por diante. Só que veja, esse aí é um gene que existe nos músculos e músculos domésticos. Eles separaram entre 5 a 10 milhões de anos atrás. Então faz milhões de anos que esse gene existe. E os camundongos se especiaram e continuam carregando a maldição do GNT, né? Agora, um outro exemplo também são os transposons, retrotransposons, todos esses elementos genéticos móveis que se proliferam no genoma e frequentemente causam dano, né? Porque eles entram no meio do gene e fazem o gene parar de funcionar. Eles podem deletar segmentos do cromossomo, né? Se dois deles saem, eles podem levar a parte do meio junto. Normalmente é a frente e atrás que sai, né? Mas se a frente aqui e atrás aqui sair, a parte do meio também sai. Aí você pode perder um monte de genes. Então isso aí gera. E fora de que eles podem se introduzir no meio de um gene que para de funcionar por causa disso. Então, o catástrofe provocado pelos transposons, além de eles infestarem, eles são como parasitas, né, genéticos. Eles infestam um genoma e podem tornar ele lento de se reproduzir, porque quanto mais tiver, a gente sabe de uma percentagem muito grande um, no nosso genoma são transposons e retrotransposons, né? Então é lixo que torna mais lento a reprodução da célula, né? Porque ela tem que duplicar um monte de DNA que não serve para nada. Só que a gente tem um conflito em que é vantajoso para o gene, ele se prolifera, mesmo que seja desvantajoso para o indivíduo. Agora, o próximo nível que a gente pode olhar é a célula, o órgão, né?
Às vezes a seleção natural pode favorecer algumas linhagens celulares relativas a outras no mesmo corpo. E aqui a gente está pensando, né? Vou dar um exemplo mais óbvio, é o Diabo da Tasmânia, que deu origem ao Taz, né? Das quadrinhas, né? E o Diabo da Tasmânia, ele é um marsupialzinho, né? Tipo um parente do gambá, né? Mas australiano, né? O gambá australiano. E ele é parrudinho, né? Ele é preto com essa faixa branca, né? Ele é bem bravo, né? Ele come carcaças e assim por diante, né? E voraz, né? E só que o que aconteceu? Eles aparentemente passaram por algum gargalo, né? Então, eles, geneticamente são muito parecidos. E entre eles, de uma forma agressiva, surgiu um câncer. Um câncer que mata eles, né? E é passado por contato. Então, eles ficaram procurando muito tempo um vírus para que causava isso e nunca encontraram nada. Aí eles checaram os MHC, né, os Major Histocompatibility Complex, né, os genes que protegem as pessoas de doenças e de câncer também. Provavelmente o MHC talvez evoluiu para se defender de câncer. E eles são praticamente idênticos. Então, um câncer, uma célula cancerígena no lábio de um pode passar para o outro. Como eles brigam por carcaças, eles se ferem nas brigas. Aí a célula consegue acesso ao tecido e aí se implanta e desenvolve esses tumores que acabam ficando tão grandes que o bicho não consegue mais se alimentar, porque fecha a glote, né? Então, os diabos da Tasmânia estão em extinção na Tasmânia, né? Agora, lá na Tasmânia, o que eles fizeram? Eles chegaram numa península e fecharam ela com várias cercas, né? E lá tem uma população que não tem essa doença, tá bom? Então, né, eles talvez consigam, né, evitar que né, que esse câncer se propague por toda, né, a população. Vai sobrar um lugar que não tem, né? Então, eles estão esperando, né? Porque se a população do estado da Tasmânia se tornar extinta na Tasmânia, né, que é uma ilha perto da Austrália, aí eles vão pegar a população que não tem esse câncer e soltar ela de novo, né? Então, veja, uma célula pode se proliferar pelo órgão e matar o indivíduo. Isso sempre acontece com câncer, né? O câncer sofre uma mutação e, ao invés de respeitar as regras, né, começa a proliferar até matar a pessoa, né? Então, é vantajoso para a célula, mas desvantajoso para o indivíduo. Só que o interessante é que nessa espécie, devido à sua semelhança genética, ele consegue pular de indivíduo a indivíduo. Então, o câncer virou um novo organismo, né? Ele era uma célula nervosa, aparentemente, e virou uma, uma doença invasora, né? Bom, aqui a gente tem um Weissman. O Weissman é um dos biólogos, principais biólogos, né, do século XIX. O Mai classificou ele como o segundo teórico evolucionista mais notável do século XIX, depois do Darwin, ou seja, na frente do Wallace, tá bom? Weissman tornou-se o diretor do Instituto Zoológico e o primeiro professor de zoologia em Freiburg, né, na Alemanha. Descobriu a barreira de Weissman. Esta impede que as células somáticas passem informação para as células germinativas. É, portanto, fundamental, em termos conceituais, para reforçar a teoria de seleção natural do Darwin. Por quê? Porque destrói Lamarck. Tá? Então, ele demonstrou, ele fez um monte de experimentos. Uma delas, ele cortava a cauda dos camundongos, que, segundo a teoria vigente da época, se você tira a cauda do camundongo, aí ele vai deixar de produzir os pancênios relacionados com aquela cauda, e aí os espermatozoides e os ovos produzidos não vão carregar informação sobre cauda. Então, uma mudança do corpo vai ser herdada pela descendência. Ele demonstrou que cortar a cauda do ratinho não induz ratinhos com cauda menores. Não, não tem nenhuma influência. Ele falou, ó, é, os corpos são copiados diretamente a partir dos corpos paternos. Um pássaro construtor de abrigo replica seus pais, as características adquiridas e tudo. Isso aí é a teoria de Lamarck, né? Weissman, ele falou de que não existe uma barreira. As células somáticas, elas, no desenvolvimento, elas são segregadas e separadas das células germinativas. Então, células germinativas geram células germinativas e somáticas.
as células somáticas não geram mais nada. Tem um destino embriológico diferente. Então, mudanças do corpo não são herdadas. Só as mudanças nas células germinativas, nos testículos e nos ovários, é que podem ser herdadas. O resto não é possível ser herdado. Isso é conhecido como a barreira de Weissman. Apenas os genes são copiados. Os pássaros construtores de abrigos são apenas um modo de um gene fazer mais genes. O rio imortal do planeta plasma germinativo não é afetado pelas mudanças corporais. Então, esse rio imortal é porque a vida surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás. E em cada espécie, esse rio continua. Então, se você olhar para uma árvore ou para uma bactéria, ela existe há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, elas são tão antigas quanto você. Então, não existe primitivo, né? No sentido de que eles ainda estão no começo, né? Porque a bactéria é uma corredora que está correndo essa maratona junto com seus ancestrais, há 3,5 bilhões de anos atrás. E tem espécies que estão em vias de extinção, mas veja, essa espécie em vias de extinção existe há 3,5 bilhões de anos atrás. Você deixar ela se extinguir é um crime. É um crime monstruoso, né? Porque depois de 3,5 bilhões de anos atrás, né, a gente vai permitir uma linhagem ser extinta por bruta burrice nossa? Não, a gente não pode fazer isso. É, é antiético, é imoral. Bom, aqui a gente tem a ideia do fenótipo ampliado, né? De que além da gente herdar os genes, a gente herda comportamento e a gente herda a gente, com o DNA, a gente constrói o corpo, e com o DNA a gente constrói o cérebro, e com o cérebro a gente exibe um comportamento que pode ser influenciado pelos genes. Então, os genes também podem ter efeitos fenotípicos que vão além do corpo que os alojam. Os abrigos, tanto com os pássaros, construtores de ninho. Então, se você afeta o cérebro, você pode afetar o jeito que ele constrói o ninho, e isso aí pode deixar mais descendentes. Então, o gene tem um braço muito comprido, né? Porque ele pode construir um corpo, e ele pode influenciar o comportamento, e esse comportamento pode influenciar a construção de ninhos, a construção do seu nicho ecológico que você usa, tá? Bom, agora, um problema da barreira de Weissman, na barreira de Weissman explica de por que que a gente, né, normalmente as células cooperam para construir órgãos e para o indivíduo viver até se reproduzir. E uma explicação por isso seria, né, a gente, é, então, as nossas células precisam cooperar até a gente se reproduzir, porque a função do organismo é comer, crescer e se reproduzir, né? Então, os genes são como os diamantes, né? Eles são eternos, né? Ele tem os mesmos genes de que os chimpanzés, né? Às vezes, mesmos alelos, né? No mesmo locus, né? Então, os genes são para sempre, né? Eles duram é, durante milhares de gerações, né? São passados adiante, como um bastão numa corrida, né? Mas os corpos, eles são temporários, né? Então, os genes constroem corpos, os corpos são programados para produzir mais cópias desse gene, né? Então, tudo que você faz, né, é sorrir para a mamãe, para continuar te amamentando, né? É a mamãe te amamentando para poder fazer cópias do seu gene, né? Esse amor é um subproduto da sua programação de comer, sobreviver e se reproduzir, né? E aí você vai fazer amigos, porque um macaquinho sozinho não consegue sobreviver na floresta, né? E você vai construir comunidades, né? Porque comunidades aumentam dramaticamente a chance de você sobreviver. E aí, um belo dia, você vai se encontrar com alguém e se apaixonar. E aí, vocês vão se reproduzir, né? E cumprir a sua função primária e passar os genes adiante. Agora, eu não estou falando que é assim. Na verdade, eu não estou falando que tem que ser assim, né? Estou falando como tem funcionado, né? Como os genes têm funcionado. Os genes constroem robôs com o intuito de se replicar, né? Isso aí não significa que esse aí é o motivo da existência de tudo, sim? E sim, foi como aconteceu até agora, né? Então, né, você descrever como as coisas são, não significa que você está defendendo que as coisas têm que ser assim, tá? É simplesmente uma observação, né? E, né, então, não é a causa
filosófica das coisas, ou teológica das coisas. É simplesmente uma observação de como as coisas podem ter evoluído, como que surgiu essas coisas, né? Como a gente pode chegar a isso. Então, os corpos são veículos de transporte dos genes. E os genes pulam de veículo em veículo, porque eles duram eternamente, e eles são os objetos da seleção natural. Enquanto que os corpos, eles têm curta duração. Os corpos duram entre, sei lá, um ano, né? Digamos, uma drosófila, né? Ou menos, né? Há milhares de anos uma árvore, né? Que nem aqueles pinheiros, né? Bristlecone, né? Do Mediterrâneo e lá das Américas, né? Que a gente mediu e tem mais de 3 mil anos, né? Mas mesmo assim, isso é nada comparado com 3,5 bilhões de anos, né? Então, os corpos têm curta duração e que passa de uma geração para outra são os genes, né? Mas os genes colaboram para produzir células, que colaboram para produzir órgãos, que colaboram para produzir indivíduos, até se reproduzir. Uma vez que você produziu, você chuta o pau da barraca, tá? Então, por que que a gente envelhece? A explicação mais lógica é que depois que você se reproduziu, você pode morrer. Você já cumpriu a sua função na vida, né? Então, os nossos genes funcionam, as nossas células colaboram até você se reproduzir com sucesso. Então, digamos, em Homens das Cavernas, as pessoas se reproduziram entre 15 e 30 anos de idade, né? Então, você tem um corpo que funciona bem até os 30 anos de idade. Depois disso, não é tão importante que você sobreviva, né? Então, as coisas começam a focar, né? Você começa a ficar com aterosclerose, com diabetes, com senilidade, você começa a degringolar, né? Por quê? Porque você já cumpriu a sua função, então é importante que os genes colaborem no começo. Depois, tanto faz. Então, células suas deixam de colaborar, né? E viram cancerosas. Mas como você já se reproduziu, tudo bem. Inclusive, um gene que encurta a sua vida, mas aumenta a sua capacidade reprodutiva, vai se espalhar como fogo. Não, mas espera aí, se eu tiver esse gene, eu vou morrer de um infarto fulminante aos 40. Mas se você tiver 3 filhos, em média, ao invés de 2, esse gene vai se espalhar como um fogo na população. Então, talvez tenha genes que foram selecionados porque, a despeito de causarem câncer ou doença cardíaca, ou o que seja, ou né, reumatismo, o que seja, eles no período fértil, aumenta a sua reprodução. Então, a velhice é explicada, né? Você tem que funcionar bem até fechar a sua reprodução. Depois que você fechou a sua reprodução, seleção natural, a, a cooperação entre as células vai para as cucuias, tanto faz, né? Você já cumpriu sua função. Então, isso aqui, olha, veja, a barreira de Weissman, ela funciona em organismos que seguem a barreira de Weissman. Só que quando vocês olharem, por exemplo, aqui é a medusa, né? A medusa, ela tem uma fase que se reproduz sexuadamente, né? Então ela tem a fase móvel, né? Que ela flutua na água e ela aí produz, né? É, gametas que se fundem e produz uma lava plana. A lava plana, né? Ela vai para o chão e ela se reproduz por colagem, tá bom? Então veja, uma célula do, né, desse pólipo, ela pode se revoltar, porque ela pode se reproduzir e dar origem a novas medusas, né? A fase móvel, né? Então, na verdade, ela não segue muito bem a lei de Weismann, porque as células somáticas elas podem se reproduzir também. E se você olhar as plantas, enquanto que elas fazem meiose e produzem pólen, um óvulo que é fertilizado e produz uma semente, então você tem uma fase diploide, uma fase né, aplofase, né? Haploide, uma fase haploide, né? Então se divide em diplofase e haplofase. A fase diploide e a fase haploide, né? Mesmo assim, a fase diploide pode se reproduzir por uma reprodução vegetativa. Então, uma folha pode sofrer uma mutação, né? Ou um caule pode sofrer uma mutação e produzir.
é um galho que tem a mutação, né? E produz flores e consegue se reproduzir sem precisar do resto, né? Então, o que é curioso é que mesmo assim, a despeito de tantos organismos não seguirem a lei de Weismann, e, normalmente as células e os órgãos colaboram para produzir um indivíduo, né, que consegue se reproduzir de uma forma sexuada, né? Então, provavelmente, a reprodução sexuada é fundamental, e a reprodução assexuada não é suficiente. Então, por isso que a gente tem organismos em que as células colaboram, até mesmo quando o organismo não segue a lei de Weismann, não tem uma barreira entre as células somáticas e as reprodutivas, tá? Bom, aqui nessa a seleção natural produz muitas adaptações para beneficiar os organismos. Então a gente está a nível de indivíduo. Então aqui é o nível de seleção natural. A gente lidou com o nível de gene, né? A gente falou do alelo T em camundongos e do GNSD em Drosophila, né? Depois a gente viu o diabo da Tasmânia, viu que tem a célula nervosa do diabo da Tasmânia, virou um câncer e se propaga dentro da espécie e talvez extermine essa espécie, né? Então, é vantajoso para a célula, mas não está sendo vantajoso nem para o indivíduo, nem para a espécie, nem para a família, nem para o grupo, nem para nada, né? É uma vantagem só da célula, mas o resto vai morrer, né? Agora, a seleção natural produz muitas adaptações para beneficiar os organismos. E aí, por exemplo, aqui a gente tem esses besouros que disputam fêmeas, né? Ele é um besouro serra-pau, né? E ele, é, quando cai um galho no chão, né? Às vezes eles mesmos serram, dependendo da espécie, né? Aí o macho fica esperando as fêmeas aparecerem para pular com elas. Se aparece um outro macho, ele pega essas mandíbulas gigantes e joga o outro macho longe, né? Então isso é uma adaptação que permite, as fêmeas não têm essa mandíbula, né? Então essa é uma adaptação que é vantagem para o indivíduo, né? O indivíduo com a mandíbula maior consegue jogar os outros machos longe e fica o dono do pedaço, né? Ele ganha as lutas. Bom, aqui, seleção natural que atua sobre grupos de parentes geneticamente próximos é chamada seleção de parentesco. Então, da seleção de grupo, a gente vai separar a família em um grupo aleatório, né? Porque família compartilha genes. Então, o comportamento altruísta entre indivíduos relacionados biologicamente é explicado pela seleção de parentesco. Então, veja, babuínos, eles andam em bandos em que as fêmeas e os filhotes estão no meio e os machos estão do lado de fora, né? E quando aparece um predador, os machos vão para cima, né? Isso aí é muito interessante porque os babuínos têm dentes gigantes, né? Então, realmente, o, esses dentes gigantes permitem os babuínos, né, se defender de predadores, né? É, bom, é, o que que acontece então? Por que que os babuínos fariam isso? Bom, porque esses machos copulam com as fêmeas. Os machos normalmente vêm de fora e as fêmeas são um grupo de irmãs, primas, tias, sobrinhas, né? Elas são aparentadas. Os machos vêm de fora, e os machos migram e se juntam num bando. E os machos são os pais, né, dos filhotes. Então, eles são aparentados com os filhotes. Então, se eles defendem um bando do predador, eles ajudam a sobrevivência da próxima geração. Então, a função dele, mesmo que ele morra, ele está defendendo cópias do seu próprio gene. Isso com tanto de que, né, é, o predador seja exterminado e nenhum mais filhote vai ser predado, aí você consegue, né, produzir mais cópias do gene do que foi perdido nas bocas de um predador, né? E os predadores sabem disso, então tanto de que os leopardos, por exemplo, respeitam os babuínos de dia. Às vezes caçam os babuínos de noite, porque eles não enxergam direito de noite, né? Então a vantagem está na mão do leopardo, né? Por isso que os babuínos sobem nas árvores, né? Para ficar mais difícil de pegar. O leopardo também sobe, só que como ele é mais pesado, ele não consegue ir nos galhos mais finos, né? Bom, agora, existe um argumento que talvez a seleção natural consiga operar a nível de grupo. E é, isso aí gera toda uma discussão, porque, digamos, você tem um grupo que tem altruístas e você tem um grupo que não tem altruístas, talvez esse grupo sofra predação do leopardo e quase todo mundo morra. Por quê? Porque ninguém está disposto a enfrentar o leopardo. Então, né,
o bando é predado até ser extinto. Enquanto um grupo que tem altruístas, enquanto que o altruísta morre, o grupo sobrevive. E se o grupo aí sobrevive, ele talvez, na próxima geração, então aqui, ó, você tem um, dois, três bandos. Aí você tem dois bandos que praticamente se extinguiram, né? E você tem esse bando de que morreu um dos altruístas, mas ele conseguiu deixar descendentes em três vezes o número. E aí o que acontece? A frequência desse gene altruísta era 0,1667 e passou a ser 0,3166, né? Então você divide as bolinhas brancas pelo total, né? Aumentou a quantidade de altruístas da população, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem um caso claro em que, mesmo que o altruísta sofra seleção, os grupos que têm altruístas se reproduzem numa taxa que permite repor a população de altruístas, tá bom? Então, agora, muitas pessoas falam, ah, tudo bem, você fez aí e deu certo, só que na natureza isso é extremamente provável. Então, né, outras pessoas rejeitam essa ideia, né? E claro que a gente também pode argumentar que algumas espécies têm mais facilidade de sofrer especiação do que outras. Então, isso aí também seria um caso em que há espécies que competem com outras espécies e se tornam extintas, né? Então, tem espécies que são melhores na sua sobrevivência. Então, isso aí foi usado muito, durante muitas décadas na paleontologia, né? Bom, a questão de por que existe altruísmo, então, gerou várias, né, propostas, né? Uma dessas propostas foi para explicar comportamentos que são isso eu já vi no meu cachorro uma vez, né? Era filhotinho, né? Ele fazia o maior escândalo quando a gente chegava em casa, né? Aí teve um dia de que ele chegou e começou a pular, eu também comecei a pular. Ele tomou o maior susto, né? Ele era bem pequenininho, aí ele deitou e fez um xixizinho, né? Ou seja, ele falou, não, você é dominante. Eu falei, não, 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 não se assuste, né? Eu não estou fazendo um display de dominância para você, né? Só que isso aí é interessante, porque os lobos, quando eles brigam, rapidamente, né, um se mostra subordinado sobre o outro, né? Então, isso aí, você pode perguntar, mas por que ele está fazendo isso? Bom, isso aí é bom para o grupo, né? Mas para o indivíduo que está se deixando, né, o outro ser dominante, não é tão bom. Bom, o Conor Lawrence, ele tem uma explicação para isso. Então, o Conor Lawrence, ele ganhou o prêmio Nobel, né, de Fisiologia e Medicina de 1973, por seus estudos sobre o comportamento animal, a etologia, né? Então, é uma das pedras fundamentais da psicologia, né? Ele nasceu em 1903, morreu em 1979, né? Em Viena, né? Ele é austríaco, né? É, e ele era zoólogo, etólogo e ornitólogo, ele estudava as aves, né? E a pesquisa dele é super relevante, né? Porque ele descobriu é, que em 1935 ele descreveu o processo de aprendizagem nos gansos e criou o conceito de imprinting. Basicamente, um, uma galinha, um pato, um ganso, um cisne, né? Acho que nessa foto são gansos. Isso aqui também já até aparece em fotos com cisnes, né? Isso aqui basicamente o que acontece, eles são programados para seguir o maior objeto que eles encontram, animado, né? E se esse objeto animado é um austríaco barbudo, eles vão falar mamãe e vão seguir ele. Ele demonstrou isso aí. Isso aí acontece logo depois que eles nascem do ovo, durante um período. Depois eles não fazem mais isso, tá? Então, ele falou, ó, o cérebro está programado para alguns comportamentos que são inatos. E se você dá o estímulo, ele desencadeia a reação. Uma coisa acontece, por exemplo, com o bezerro. O bezerro faz imprinting no cheiro da mãe, a mãe faz imprinting no cheiro do filhote, assim que ele nasce. Se você tira o filhote, esconde, depois oferece para a mãe, passou o período do imprinting, eles não fazem a ligação tão forte que permite um bezerrinho encontrar a mãe no meio do rebanho e pegar o leite da mãe, sabendo que a mãe vai cuidar dele, porque as vacas não dão leite para um bezerro que não seja o filho dela, né? Então o Corran é super importante por essas hipóteses, né? Ele era brilhante. Isso que ele também virou e falou, ó, o comportamento submisso, soberano e dominante nos lobos é uma vantagem para a espécie.
Então, ele não necessariamente é uma vantagem do indivíduo, mas é uma adaptação a nível de espécie. Então, veja, está usando seleção de grupo para explicar os comportamentos, e ele fala, ó, predadores têm dentes grandes, como o leão, o lobo e assim por diante. Então, eles evoluíram comportamentos que são benéficos a nível de espécie e que evitam que eles disputem as coisas até a morte. Então, por exemplo, você tem dois predadores, eles não lutam até a morte, porque um demonstra submissão em relação ao outro. Mas, por exemplo, pombos normalmente, quando eles estão disputando uma área, eles podem fugir, né? Então, se você prende dois pombinhos, não deixa um deles fugir, um deles bica o outro até a morte. Ele fala, por quê? Porque ele não tem, como o pombo normalmente não tem garras, bicos afiados e assim por diante, então ele não precisa se preocupar com parar a agressão, né? Então, se você põe numa situação que um deles não consegue fugir e não tem mecanismo de demonstrar submissão, aí ele morre. Só que tigres, leões, leopardos, lobos, hienas, eles têm mecanismo de demonstrar submissão, porque eles têm um armamento muito perigoso. Ele fala que seres humanos, eles eram pacíficos comedores de frutas, e aí evoluíram a capacidade de matar usando porrete, machado, faca, lança. Aí, a nossa capacidade de matar não foi acompanhada da evolução de um comportamento de evitar se matar. Então, por isso que a gente tem guerras e assim por diante. Mas espécies mais evoluídas, elas evoluem a capacidade de evitar conflito. Então, é um argumento a nível de espécie ou grupo, né? Benéfico para o grupo, você desenvolver toda uma gama de expressões. Então, aqui são as expressões do lobo, segundo Conrad Lawrence. E eles ajudam a coexistência dos indivíduos no grupo. Essa coexistência de indivíduos do grupo é benéfico para a espécie. Então, são adaptações a nível de espécie. Então, para o Conrad Lawrence, ele está usando, né, ele está explicando por que existe altruísmo, por que esse lobo se mostra submisso em relação aos dominantes, simplesmente porque isso aí é benéfico para o grupo. Então, esse altruísmo faz benefício para o grupo, faz benefício para a espécie. Então, esse é o nível, isso é uma adaptação a nível de espécie. Esse é o nível em que ela surgiu, né? E é o importante para a gente estudar. O Vero Copney Wine Edwards, ele também usou o argumento de seleção de grupo para explicar por que, que os insetos fazem enxames. Os insetos fazem enxames porque eles estão avaliando o tamanho do grupo. Então, nesse livro aqui, então ele nasceu em 1906, morreu em 1997, viveu mais tempo que o Conrad Lawrence, né? Foi morrer com 91 anos, né? E ele é um zoólogo britânico conhecido por sua defesa da seleção de grupos, sobretudo no seu livro Dispersão Animal em Relação ao Comportamento Social, em 1962. Nesse livro, ele defendeu a ideia de que os diferentes tipos de comportamentos são adaptações do grupo e não do indivíduo, que as populações possuem mecanismos adaptativos autorregulatórios. Então, quando o grupo se reúne, eles avaliam se ele está grande ou pequeno. Se ele está grande, eles produzem menos ovos. Se ele está pequeno, eles produzem mais ovos. Então, o enxame não é vantajoso, porque vem predadores, comem, essa mulher. Mas ele é vantajoso a nível de grupo, então por isso que ele ocorre, tá? Bom, a gente vai parar aqui, porque a partir de 1960 a gente começou a ter uma crítica séria em cima disso. E a gente vai parar por aqui, para eu dar tempo de vocês fazerem perguntas, né? Aí, deixa eu parar a gravação, né? Ué, cadê? Interromper a gravação. Pronto. Interromper a gravação.